Oi, professor. Essa semana eu tô de férias. Adivinha onde é que eu tô? Eu vim para Bahia tomar água de coco. Isso me lembra uma coisa. Quem vai à Bahia, esse A tem crase ou é sem crase? Ensina aí os nossos alunos que a semana que vem eu tô de volta. Um beijo, até lá. Pois é, Lilian, a crase é um fenômeno meio complicado mesmo. Muitas pessoas apresentam dificuldade no manejo, no uso da crase. A crase é resultado da fusão, basicamente, de preposição, a preposição a, mais o artigo feminino a. Portanto, por princípio, você já pode dizer que só pode haver crase, só pode ocorrer crase antes de substantivo feminino, já que é preposição a mais o artigo feminino a. Então, crase não existe antes de qualquer palavra que não seja substantivo e substantivo feminino, a princípio. Muito bem. De onde surgiu esse fenômeno? Acontece que os escritores medievais, na junção, por exemplo, de vou a feira, quando esses dois as se juntaram, eles que eram fracos passaram a ficar tônicos. Aí os escritores começaram a marcar, ora com acento agudo, principalmente com acento agudo, mas os linotipistas começaram a usar de outra forma diferente. Botavam um tio, botavam um circunflexo, etc. Veja, o problema da crase já vem desde a Idade Média. Só em 1536, com a primeira gramática da língua portuguesa, é que isso foi sistematizado. Mas voltemos ao mundo moderno. A crase, basicamente, é, portanto, como eu vou repetir, como eu disse, fusão da preposição a, pedido pelo elemento anterior, que pode ser um verbo, pode ser um substantivo, um outro elemento qualquer, mas basicamente esses dois, mais o artigo feminino a. Portanto, você só pode ter crase antes de palavra feminina. Mas eu vou dar duas dicas aqui que resolvem 98% do problema da crase. Primeira dica. Se você está em dúvida se vai colocar crase, por exemplo, na seguinte frase: amanhã faremos uma visita à reserva da Billings. Amanhã faremos uma visita à reserva da Billings. Se você está em dúvida se vai colocar crase aqui, substitua a reserva por um substantivo masculino, um semelhante, um sinônimo ou o mais próximo possível. Se antes do substantivo masculino aparecer ao, obrigatoriamente você tem de crasear antes do feminino. Então a frase inicial é: amanhã faremos uma visita à reserva da Billings. Substitua a reserva por reservatório. Amanhã faremos uma visita ao reservatório da Billings. Portanto, apareceu ao reservatório, então antes de reserva você teria de crasear. Esta é a primeira dica. Substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Se aparecer ao antes da masculina, pode crasear antes da feminina. Segunda dica, com os verbos que indicam movimento. Verbos que normalmente ligam elementos locativos. Por exemplo, uma frase assim: semana que vem irei a Roma. Você está em dúvida se vai com crase ou vai sem crase. Ora, use o inverso. Volto de Roma. Se deu volto de Roma, é porque Roma não tem um artigo. Então você vai a Roma sem crase. Vou a Paris. Volto de Paris. Portanto, você vai a Paris sem crase. Vou à Bahia. Volto da Bahia. Se eu volto da, eu vou a com crase. Então, essas duas dicas resolvem a maior parte dos problemas de crase. Os outros 2% são uma regra dogmática. É um dogma, não tem que discutir. 3 tipos de locuções, quando a sua base é feminina, são craseadas. As locuções prepositivas, que normalmente terminam por uma preposição, à frente de, à volta de, à procura de, todas craseadas. As locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que, essas duas também são craseadas, e a maioria delas, as locuções adverbiais de base feminina. Às pressas, às 18 horas, à frente, à esquerda, à direita, todas craseadas.
Espero que tenha ficado bem claro, Lília. Tomara que todos os nossos alunos tenham entendido.